Primeiro dia de trabalho de Felipe Luiz no Flamengo. A frase é uma só. Se o Corinthians tinha alguma chance, ela acabou. Você tá zoando? A frase é essa. O Corinthians tinha todas as chances. O Corinthians era favorito para o confronto. Agora não é mais. Não é mais. Só por causa do Felipe Luiz, só porque ele é bonzinho, usa rabo de cavalo e fica correndo com os jogadores e cantando musiquinha. Ele treina junto, né? Eu não vi nada. Treina junto. Tá jogando? Treina junto. Faz gol, marca o Alexandre e o Ayrton Lucas? Quer dizer, hoje. Quer dizer, agora. ele Como vai é que foi, o Bruno, Poderia. esse primeiro dia de trabalho? Eu acho que tem um fator importante nisso que muita gente ignora. Todas as vezes que o Flamengo tem um técnico interino / inesperado, o Flamengo leva título. Todas as vezes. A gente lembra de alguns, é verdade. O Andrade... Jaime de Almeida ganhou a Copa do Brasil. Carpegiani. O Carlinhos sempre foi e voltou. O Carpegiani era recém-aposentado, levou o Flamengo ao título da Libertadores e ao título intercontinental. E Felipe Luiz chega de bermuda pro primeiro dia de trabalho. Isso daí acabou. Olha lá, o Braz de terno, gravata, procurando votos. É o presidente do Flamengo, aquele que pouca gente conhece. Olha lá, ele chega de bermuda, cara. Isso é muito Flamengo. Isso é muito Flamengo. Isso é Rio de Janeiro. É Rio de Janeiro. Isso é 0,21 purinho. O Felipe Luiz não é carioca. 9 meses que o Felipe é de Santa Catarina. Santa Catarina. Catarinense. Muito bem. 9 meses que o Felipe se aposentou. E o Gabriel o cumprimentou. E aí, mister? Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. 9 meses que o Felipe se aposentou e já tem lá a sua sala herdada. Ele já deu treino e eu vi uma entrevista do Felipe à Flá TV, né? E o Felipe ele traz a sua comissão técnica. Felipe, só pra lembrar, né? Muita gente pode pensar, talvez quem não acompanha pode falar, né? O Felipe caiu de paraquedas no Flamengo. Não é isso. Não. Título com o Sub-17, título intercontinental, título mundial com o Sub-20. Então, assim, é um trabalho é uma filosofia de jogo muito bem implementada e um cara que tem ideias muito claras do que quer como jogador de futebol. Recomendo até quem quiser depois do nosso programa procurar, ter uma entrevista do Barroca, técnico, do Botafogo, do Curitiba. Eduardo Barroca. Né? Eduardo Barroca. Depois ele fala assim, cara, eu tava treinando Curitiba, eu armei um negócio pro Flamengo. Com 15 minutos de jogo, o Felipe passou do meu lado e ele entendeu o que eu queria. Ele matou o jogo dentro do campo. É aquilo que o Somani falou ontem, né, Somani? Do Dorival. Entendi o que o Dorival falou dele, né? O nível de entendimento do jogo... O QI jogo dele de futebol é muito alto. é altíssimo, assim, o entendimento de futebol. É um cara formado por treinadores muito importantes. Ele cita sempre Simeone, que o treinou no Atlético de Madrid. Mourinho. Esse é um problema. Calma, mas ele sabe o que é o Flamengo. Essa é a diferença, talvez, pro Tite. Precisa tomar cuidado. O Tite Se ele sabe entrar com as ideias do Atlético de Madrid, do Simeone no Flamengo... Não, ele não vai jogar pra trás. Claro que serve como aprendizado, né, Somani? Ele vai juntar uma coisa jogar aqui. no 5-4-1 no Flamengo... Ele não vai fazer isso nunca. Não, até porque ele sabe que talvez tenha sido esse o grande ponto do Tite, né? Ele sabe o que é o Flamengo, a história do Flamengo, claro que sabe. Mas certamente... Quem é esse caboclo aí que tá dando tendo? É o preparador físico que vem com o Felipe Luiz. Acabou o Fábio Maceredian. Não está mais, foi junto com o Tite. O filho dele também, César Sampaio também, Kleber Xavier também. Saiu todo mundo. Não sobrou ninguém. Tem os membros da comissão técnica que são fixos, né? Analista de desempenho e tal. Então o Felipe sobe com toda a comissão técnica que veio com ele do Sub-20. Tem um auxiliar espanhol, né? Que veio do Barcelona, né? Que ele trouxe da formação de La Masia, né? Pra trabalhar com ele também. O Felipe não queria. Não era o plano do Felipe. Não, ser técnico profissional, falando. Ainda não era o planejamento dele. Mas eu acho o seguinte, cara. Mas é um tipo de convite que não se recusa. Eu também acho. Ele tem que estar pronto. Aí, pra mim, não tem E eu falei isso daqui, acho que semana passada ou retrasada. Pode anotar em 5, no máximo 7 anos, o Felipe Luiz vai ser técnico da seleção brasileira. Você realmente falou. Eu acho que tem grande chance de gente, não é um terreno desconhecido, né? Então, assim, uma ele coisa... jogou com esse time todo, exatamente. Ele se aposentou contra o Cuiabá. Uma coisa, né, o Bruno, é você ser um técnico jovem, tá começando a carreira e tudo mais,
e não tem identificação nenhuma com aquele lugar em que você está. Perfeito. Vamos Aí supor, é o o Santos tem aqui. O Santos tem aquele Welder, né, que foi jogador. Tudo bem, jogou no Santos e tal, mas não foi um destaque. Não, ele jogou 3 temporadas. Entendeu? Mas ele tá lá já faz um tempo. Sim, mas eu tô dizendo, mas ele não tem o peso do Felipe Luiz pra esse elenco do Flamengo. Então você pega o Welder e coloca no Santos. Você tá falando do Welder, aquele que jogou no Novo Horizontino também. Também, exatamente. dele no Sim. Então, Eu não lembrava disso. Eu lembro dele no Novo Horizontino. você pega esse. Muito bem lembrado. Jogava bem, inclusive, tanto que foi pro Santos. Sim, exatamente. Lá dentro do... Eu sempre acompanhei muito o Novo Horizontino, treino, essas coisas. Enfim, voltando a. Você pega ele, vai colocar no time do Santos hoje? Sim, é difícil. não tem o peso. Não tem peso. Luiz, né? Não tem. Felipe Luiz, pô, foi. Copa do Mundo, ídolo Atlético de Madrid, campeão do mundo do Flamengo. E não é nem. Campeão da Chelsea, Libertadores com o Flamengo. E não é nem, não é nem o currículo. Tô dizendo que o grupo inteiro que está lá estava com ele há exatamente um ano. Né? Há menos de um ano. Então, assim. Ele jogou com o Tite. Ele está Exato, ele está voltando para o mesmo grupo de trabalho. Com a diferença. Ele seguiu convivendo com esse grupo. Sim. No Ninho. Né? Não. Ele sempre ia lá, sempre Então conversava. é assim, pessoal, vamos sentar aqui pra gente se reajustar com a linguagem que a gente precisa. Que é a linguagem da bola. Que é a linguagem Corinthians do tinha futebol. uma chance, ela Que foi é a linguagem do dia a dia. Né? E é a linguagem exatamente que esses caras querem que ele implemente. A simplicidade dentro, claro, do conceito técnico. É você mostrar para o seu grupo que você não foi capitão e líder à toa, né? E o grupo sabe disso. Tanto é que dentro de campo todo mundo entendia esse tipo de orientação. A gente pode falar da final da Libertadores, que o Felipe Luiz pega o time de canto com 15, 20 minutos depois de 1-0 o Palmeiras e fala, pessoal, é o seguinte, o Renato falou uma coisa, muda. Muda aqui. Muda o Felipe né? foi craque sem ser o mais habilidoso, sem ser o mais veloz e sem ser o mais virtuoso. E ainda assim ele foi craque na lateral esquerda. Aliás, você Isso diz Somani, muito. costuma eleger o seu Flamengo de todos os tempos, você bota o Felipe Luiz na lateral, né? Não, você bota o Júnior. Não, porque tem gente que... Eu até discordo disso do Bruno. Não acho que Era o Bruno, né? Era Eu o acho que Bruno, ele foi desculpa. craque. O Bruno que coloca o Felipe Luiz. Não acho que ele foi craque. Ele foi um grande Não você, jogador. Bruno. Ah, tá. Não era você, Bruno. Desculpa, era o Bernardo. Bernardo? Bernardo Ramos, Era o Bernardo. Bernardo Ramos que Não, colocava não o... pode. Eu acho que sim, eu acho que ele colocou... Porque ele botava o Júnior pro meio. No meio? Ele deslocava o Júnior pro meio pra poder Talvez. botar o Felipe. Eu acho que Mas o foi Felipe um teve bom uma carreira lateral, de craque. claro. Foi Enfim, um então bom eu acho jogador que importante. Então o que pra mim o Flamengo precisa não é de teoria. Não. Teoria, o cara vem, vocês têm que jogar no sistema, o externo, blá blá blá. Não. A linguagem certamente será outra. Né? Esses caras, os jogadores do Flamengo são inteligentes. Terço, né? O último terço acabou, não. externo. Isso aí, os caras já assimilaram, a maioria desses caras, ou os pós, Jorge Jesus. Já assimilou tudo. Já sabe o que é postura em campo. O que falta a esse time é Fome. encaixe. Fome. Vestiário. E fome. Falta destrinchar a liderança. Falta tirar a vaidade. Falta você fazer com que eles olhem para o campo mais uma oportunidade e entendam que o futebol, você precisa estar em uma constante mutação de sentimentos. Que você não pode ficar... É uma bela frase, Gostou, hein? né? Entendi nada. Você tá falando. Até agora eu entendi uma palavra. Você não pode... Uma constante mutação de sentimentos. Ou seja, Sormani, você tem que ficar sempre querendo mais. Sempre buscando vencer. Esse time não jogava, não corria pelo Tite. Perfeito. Esse time vai correr pelo Felipe Luiz. 2 vezes. A questão, uma coisa é querer, outra coisa é poder. Eu quero correr pelo Felipe Luiz. Agora, será que eu consigo correr? Aí tem a preparação, aí tem que avaliar esse lado. Não é só a questão da... Consegue, Somani. Aí é que tá. Aí eu acho que o grande desafio do Felipe, eu já falei isso aqui outro dia, até o Micheletti até comentou isso comigo hoje. Se os jogadores do Flamengo tivessem a vontade do Yuri Alberto, o Flamengo não pedia pra ninguém. Porque o elenco é fabuloso. Mesmo com tantos desfalques. O elenco é fabuloso. O problema é que esses caras, a gente olha para esses jogadores em campo, a gente vê uma malemolência, uma indolência, uma preguiça que chama atenção. Exceção ao Entendeu? Gerson, talvez. Alguns, não se pode generalizar, Claro, óbvio, claro. mas de uma maneira geral... O time como todo joga meio preguiçoso. Joga desse jeito. Vamos dar nomes. Achando que vai... Arrascaeta. O Arrascaeta é um cara que precisa correr mais. Muito mais. Precisa correr mais. Sem dúvida que sim. Agora, Pela Cruz não chegou no Flamengo. Se ele conseguir mostrar isso para os jogadores,
não é mostrar, os jogadores sabem disso. Se ele conseguir contagiar os jogadores nesse sentido, os caras, numa jogada aqui, os caras ganham jogos. E aí, aquela história do Minelli. Sem a bola, o que nós vamos fazer? Sem a bola, nós vamos fazer isso, isso e isso. Com a bola, mais ou menos isso, o resto vocês resolvem. É isso. É tudo craque. Craque é a maneira de falar, né? É um eufemismo. Mas eu acho que o grande desafio dele é esse. Eu não sei se quando ele olha pra fulano, cicrano e beltrano, ele fala assim, não vai dar.